Ramon Cujuí, boa noite. A sua análise sobre esses dois vídeos. E, Ramon, essa nota técnica, essa pressão que foi feita para a suspensão dessa nota técnica, foi razoável essa medida da ministra de ter suspendido devido aí à grande manifestação de vários parlamentares? Boa noite, seja bem-vindo ao programa News 5.1 e a sua análise, por gentileza. Boa noite, Ricardo Frota. Um prazer de novo tê-lo aqui na condução do programa. Alexandre Porto, meu amigo, boa noite. Fazia dias que nós não nos vimos. Boa noite, Zezinho, está hoje aqui na bancada dos debatedores. Samuel Costa, né, que teve devido ao carnaval aí, né, a gente trabalha para se divertir por uma vez por ano. Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Juninho, José Miel e todo o pessoal da técnica que segura o programa no ar aí. E boa noite a você que nos assiste e nos prestigia nessa sexta-feira. Então, é sempre uma honra estar aqui com você. 2 meses se foram, nós estamos hoje 1º de março, né? O ano está voando. Com relação à nota técnica, é preciso explicar para o telespectador o que é o aborto legal. O aborto legal é aquele que já está previsto em lei. Eu vou lhe dar um exemplo. Se a sua filha foi estuprada e só depois de 23 semanas você souber que ela foi estuprada, você é a favor que ela tenha o filho do estuprador, que ela passe 9 meses de gestação com o filho do estupro na barriga e depois tem a criança? Né? O que a nota do Ministério tinha era isso, que após 21 semanas e 6 dias, que era essa no anterior, poderia ser maior. Como a ministra disse, a nota ela não foi analisada por toda a área técnica do Ministério, por isso saiu. Mas a gente precisa ter claro isso. Quando se fala de aborto legal, e é disso que nós estamos falando, de aborto legal, e aí a pergunta precisa ser esclarecida para você, e se você é a favor que um familiar seu, sua esposa, sua filha, sendo estuprada, né, se ela deve ser obrigada, né, a manter a gestação. Essa é a questão. A nota técnica atual diz que a gestação aí até pode ser feito o procedimento, né, até 21 semanas e 6 dias. A nota técnica que saiu ontem, que foi retirada pela ministra, exatamente ampliava esse prazo aí para que fosse feito o procedimento. A gente precisa deixar claro isso. Nós estamos falando de aborto legal. Nós estamos falando de estupro. Né? Nós não podemos aqui colocar o ato violento do estupro acima do direito da vítima. Nós não podemos aqui fazer a defesa do estuprador. Né? Então a gente precisa ter muito claro isso. Eu acho que a pergunta devia ser assim. Se a sua filha, se a sua esposa fosse estuprada, você permitiria que ela fizesse aborto ou você manteria a gestação até o final? É isso. E eu acho que a gente precisa discutir essas coisas de maneira séria. Muito bem, obrigado, Ramon Cujuí. Alexandre Porto, concorda com a fala do Ramon Cujuí? Seja bem-vindo ao programa, boa noite e a sua análise. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite a você que está nos vendo da sua casa, no seu trabalho, pelas ondas aí da internet mundo afora. Boa noite aos meus colegas aqui de debate, o Zezinho. Estamos esperando até hoje as canecas aqui do News 5.1, que eu acho que está vindo lá da China, de barco, né? De voadeira, voadeira, exatamente. Ricardo Frota é o nosso moderador hoje. Samuel Costa, feliz, né? Tá com a camisa ali que deve ter comprado, deve ter uns 200 euros aquela camisa. E o Cujuí tá de azul, deve ser uma homenagem ao meu Grêmio, né? Se bem que meu Grêmio não está em condição de ser homenageado, que é um time sem dono lá, que o presidente Renato, além da teimosia, tá difícil de aguentar esse homem. O pessoal da técnica que sempre nos atende muito bem, aí, nosso boa noite especial. E eu acho que teria que acrescer um aspecto nessa questão aí, né? Se aumentar um pouco mais, qual é o risco de vida ou de morte para a mãe e para a criança? A gente sabe que, à medida que vai avançando na gravidez, o risco aumenta. Então, a gente tem que ter um cuidado, até para não vulgarizar essa questão do aborto legal. Precisa ser legal de fato, né? Porque senão vai virar bagunça. E graças à minha mãezinha, teve a minha, o meu irmão, Alain, eu estou vivo aqui porque ela se cuidou na gravidez, eu estou vivo. Às vezes, quem condena o aborto, aliás, às vezes, sempre quem condena, quem apoia o aborto, são pessoas que estão vivas, felizmente. Então a gente tem que ter um cuidado para não vulgarizar a questão do aborto, para não colocar em risco a mãe e o bebê. Vamos ter esse cuidado aí. Ricardo.
Muito bem, obrigado, Alexandre Porto, pelo seu comentário. Samuel Costa, a gente sabe que a legislação já trata, e aliás, muito bem colocou o Ramon Cujuí, a questão aí não se trata de ser contra ou a favor do aborto, se trata do período do qual você pode avocar a questão do estupro, no caso de gravidez proveniente de estupro, tem a questão da gravidez que possa colocar a vida da grávida em risco, né? E tem também a questão de feto anencéfalo. Então essa é a previsão da nossa legislação. Tu concorda com essa suspensão? Eu acho que independente do período gestacional, a grávida, a mãe, no caso, ela tem direito de decidir se vai ter o filho ou não. Boa noite, seja bem-vindo ao programa e a sua análise, seu comentário, por gentileza. Boa noite a toda a nossa técnica da Rima TV, ao telespectador, internautas que nos acompanham através da Rede Mundial de Computadores, professor Porto, Zezinho Santos, ao Frota e meu contemporâneo Ramon Cujuí. Olha, pessoal, o bojo do artigo 124 e o 126 do Código Penal Brasileiro, ele veda a modalidade do estupro e faz uma interpretação muito taxativa, ao dizer que o aborto, ele, quando praticado, transforma-se, em via de regra, numa transação penal, que nada mais é do que o Instituto Despenalizador. A pena é branda e, consequentemente, o único que sofrerá alguma consequência administrativa seria o profissional da saúde, que estaria transcorrendo em uma conduta antiética. Agora, na situação do aborto voluntário, é importante frisar que diversas civilizações do mundo, a exemplo de países desenvolvidos na Europa, já tem uma interpretação totalmente divergente do que é preconizado no nosso ordenamento jurídico. Muito embora o que está sendo trazido aqui na nota técnica do Ministério da Saúde foi a situação atinente, que é a fala muito completa do meu contemporâneo Ramon Cujuí, que explicou de uma forma bastante didática. O que se dá a interpretação é a modulação no espaço-tempo gestacional. Ou seja, se você tem uma parente colateral do sexo feminino, uma avó, mãe, filha, neta, ou mesmo qualquer uma pessoa do sexo feminino conhecida, que é vítima de estupro, e em decorrência desse estupro tem uma gravidez indesejada. É razoável que essa mulher, que o Estado obrigue essa mulher a ter que fazer com que ela tenha o feto, a criança? Então, acho que tem alguns assuntos que são espinhosos que o Poder Legislativo poderia avocar para si essa responsabilidade e discutir. No entanto, entretanto, todavia, a capacidade cognitiva de muitos dos nossos representantes do Congresso Nacional são limitadas, que é preferível fazer um discurso de lacração do que abordar uma temática como essa, que é um assunto que envolve, né, sentimentos, dogma de fé, fundamentalismo religioso e, lamentavelmente, uma parte significativa da população brasileira prefere se ater a uma simplificação tosca nas resoluções desse problema. E, assim, o chamamento que eu faço aqui é justamente reiterar a ponderação aqui do Ramon Cujuí. Se você tivesse uma filha, uma mãe, uma avó, a tua esposa, a tua irmã, fosse abusada sexualmente, é razoável que o Estado obrigue essa mulher a ter a criança? Pela omissão legislativa dos nossos congressistas, que foram negligentes, imprudentes e totalmente imperitos nessa discussão, a gente tem que ver, muitas das vezes, a Suprema Corte fazer a interpretação da constitucionalidade dessa situação e vir notas técnicas. Quem disse isso não sou eu, que sou bacharel em Direito, e sim uma equipe técnica interdisciplinar, multiprofissional, de estudiosos, de pesquisadores, que entendem que o aborto nessa situação em tela pode ocorrer até as 21 semanas e 6 dias. Agora, assim como uma ponderação aqui à direção do programa, quando tiver essas abordagens, né, que debatam esse tipo de situação correlacionada à liberdade sexual das mulheres, seria importante trazer uma opinião feminina, né, porque a unanimidade hoje, por ironia do destino, são de pessoas do sexo masculino. E nada mais justo do que a gente ouvir as mulheres, que são a principal vítima desse tipo de situação, então. Obrigado, Samuel.
Zezinho Santos, qual a sua análise sobre essa matéria? Bem-vindo, boa noite e o seu comentário. Bem-vindo a mais um News 5.1, tá já com saudade. Mas hoje sobrou uma vaga aqui, eu digo, eu até falei para Cuji, eu quero vir. Olha, gente, em primeiro lugar, eu teve assim, telespectador, vocês entenderam alguma coisa da exposição que Samuel Costa fez aqui? Porque eu não entendi nada. Ele fez um enrolation. Mas é porque tu é leigo. Não, por favor. Olha o teu vocabulário, enrolation, embromation, decência e ordem. Muda o repertório. Eu acho que tu tem que pegar a tua gravação e transmitir aqui no programa. Tu repete as mesmas coisas. Debate o assunto. Tu é favorável ou contrário? Se a tua filha fosse estuprada, engravidasse, tu iria apoiar o aborto ou tu criaria o teu neto vítima do estupro? Eles tem que dizer que é público. Tu é favorável ou contra a nota técnica do Ministério da Saúde? Sim ou não? Eu vou dar um livro para ele, como ganhar um debate sem argumento. Sem argumento. Entendeu? Então o que a gente vê é o seguinte, eu não entendi nada. Ele falou nada com nada. Tem capacidade por favor. Zezinho. Tu tá entendendo o que foi dito aqui? Aí fica difícil. Samuel, uma mulher da tua família foi estuprada deixa o Zezinho. Tu apoiaria o aborto dela ou não? Zezinho. Mas Samuel, você quer meu tempo, eu passo para você. Só me permita um questionamento aqui, Ricardo. Esse tempo já existe, né, Samuel? Acho que o que a gente precisa analisar, se a ampliação do tempo, ela tem lógica do ponto de vista técnico ou não. E, claro, aqui seria interessante ter mulheres debatendo. Agora, a gente não pode deixar de lembrar o seguinte, hoje o Ministério da Saúde é gerido por uma mulher. Né? Antes de passar o tempo para o Zezinho, a questão aí, Alexandre Porto, atualmente, antes dessa a situação que aconteceu, a nota que vai e vem. Antes dessa nota, era de 20 semanas a 22 semanas. Exato, são 21 semanas e 6 dias, são 5 meses. Pois é. Entendi isso. Existe uma nota técnica. Tem que analisar do ponto de vista técnico, é importante ter médico. Essa nota técnica, ela estendeu, ela aumentou esse limite. Perfeito, mas esse aumento tem que ser dito aí por pessoas com expertise na área, que infelizmente nenhum de nós 5 aqui tem, não somos formados em medicina, né? Para dizer, bom, isso é execuível ou não? A gente tem que pensar O biólogo, né? Porque ele tem muito Vamos deixar o Zezinho. Zezinho, continua. Não, mas de verdade, telespectador, você vai avaliar, você vai dar sua opinião e avalie. Se o Samuel falou alguma coisa com alguma coisa, só isso. Você que tem que falar. Mas o que a gente vê é o seguinte, é um governo que, na verdade, desde o início, quando a ministra da Mulher, ela veio a público para falar sobre o debate sobre aborto. É um governo pró-aborto. É um governo que faz promoção do aborto. Essas pautas bomba que lá na campanha, quando eu vi Lula semana passada, o presidente Lula, com todo devido respeito, que a gente tem que ter, que ele é uma autoridade do país, mas a gente tem que discordar, que ele falou, não vote em quem mente. E ele, na campanha, ele falou que era contra o aborto. Depois, quando ganhou, voltou a essa pauta pró-aborto e promove o aborto. Todos eles, cujo juiz aqui, passou o pano e veio com a explicação. Gente, eu quero saber até quando vocês vão fazer ginástica mental para explicar coisas que eu acho que no ritmo de vocês defendem o aborto. O aborto, por favor, não. Cujuí. Você defende o estupro, então, é isso? Cujuí, isso já tem um amparo. Isso já tem. Vocês abortistas, vocês que são abortistas, vocês que defendem o aborto, vocês que defendem o aborto, vocês, vermelhinhos, você defende estuprador agora? Não, isso já tem amparo em lei, Cujuí. Você é defensor de estupro agora? Você, lá atrás, o ano passado, a ministra pegou, você sabe que ela revogou a portaria, você sabe disso. Quero saber do estupro. Não, peraí, ela revogou a portaria o ano passado. Aborto de estupro. Nós estamos falando aqui de aborto decorrente de estupro. Você defende estuprador agora? Essa nota, Cujuí, o feto poderia ser até 9 meses, Cujuí. É uma responsabilidade. É o que, olha, foi muito feliz aqui, Alexandre, aqui, meu colega que está aqui do lado, na exposição que ele fez. Entendeu? Nós estamos aqui no campo da opinião, Cujuí. Vocês defendem o aborto descaradamente. Vocês são pró-aborto. Vocês têm que ter o seguinte... E você é pró-estupro. Não. Você é já está em lei. Você é já estão em lei. Por essa mesma já estão em lei. Vocês são abortistas. Vergonhoso, rapaz. Você é pró-estupro. Rapaz, não.
Já está em lei, com o juiz. Já está em lei. Já está em lei. Alves, isso aí. Olha aí, ó. Passador de pano. Passador de pano, estuprador. Juiz, veja bem, aqui eu acho que ninguém discorda aqui no sentido... São coisas distintas. O Daniel Alves, deixa ele lá, que pague... Ninguém discorda da ideia de que a gente é contra. Aliás, a gente é a favor do aborto em caso de estupro, porque está em lei. Está na lei. Mas qual é o período? Até qual é o limite? O limite é 22 semanas, de 20 a 22. Não, o limite técnico é uma nota técnica. É uma nota técnica. Então quem define uma nota técnica. Não existe uma legislação olha só, essa questão ela não é política, ela é técnica. Só concluir, o problema aqui maior é que quando a gente aumenta esse período, a gente está falando não mais de um feto. A gente está falando de uma vida que já está prestes a sair. Está prestes a sair do ventre materno. O que nós estamos falando aqui é o seguinte. Então, eles aumentaram, quando aumenta esse tempo, aí já não é mais um feto. Já é uma vida, já é uma criança que já está pronta para sair do ventre materno. O que nós estamos falando aqui é o seguinte. E aí já não é uma criança sair com 5 meses e morre. É um assassinato. Não tem assassinato aqui não. O juiz, vocês têm que ir a público e defender o aborto. E você que vem a público defender o estuprador. Você está defendendo estupro aqui. Pessoal, o tempo já está em lei, juiz. Não está em lei. Já está em lei. Não está em lei. Está em lei, juiz. Tem uma nota técnica. 21. Só para esclarecer, Deixa eu falar como advogado. 21 semanas. Peraí, deixa eu esclarecer. Deixa ele falar, deixa ele concluir. Deixa eu esclarecer, olha só. A norma que permite o estupro, ela é legal. Agora, ela é uma norma em branco. O que é uma norma em branco, tecnicamente falando? É uma norma que precisa de uma complementação posterior de organismos técnicos. No caso, 21 semanas e 6 dias é uma nota técnica que vem o quê? De estudos técnicos. Ora, a questão de se é 21 semanas, se é 22 semanas, se não é 30 semanas, não é uma questão política, é uma questão técnica, como disse o Alexandre. Eu não sou médico, nenhum aqui é médico para discutir isso. Não, mas o que talvez a gente devesse se atentar, e a gente tem que ter um cuidado, até porque a gente começa a gritar que o pessoal que está lá nos vendo não vai entender nada, nós temos que respeitar. É o seguinte, precisa aumentar esse período nesse momento? Essa é a pergunta. E não adianta a gente ficar nessa história de polarização. Eu não votei no Lula, eu sou contra. Eu votei no Lula, eu sou a favor. Não. Tem que ter um caráter técnico. Que, embora não haja uma legislação, há uma norma técnica que é um instrumento balizador e norteador. Feito por então médicos. Já existe, não é uma coisa em branco. Não tem um cheque em branco. Eu vou fazer um aborto lá, faça de conta que eu sou médico, por favor, não me entenda mal, eu não sou médico, respeito quem é. Eu vou fazer do meu jeito. Não, existe um instrumento norteador que diz 21 semanas, 6 dias. O que talvez tem que se discutir, e eu acho que aí precisa rever essas pautas que se traz aqui, Zezinho. Nós não temos condições técnicas de discutir. Nós só vamos ficar aqui. O Brasil discutiu isso hoje. O Brasil discutiu isso hoje. Alexandre, você está redondamente enganado. A gente não está no campo da opinião. O Alexandre está totalmente correto, sabe por quê? Porque está se politizando uma questão. Mas é vocês que estão promovendo o aborto. Você é que está politizando. Vocês mentiram. Que não é política. Lula falou dele a semana passada que não vota em candidato que mente. É isso. O Alexandre está vocês estão mentindo. Que é técnica, é uma discussão que é técnica. Não passa pano não. Isso o Brasil discutiu. O Brasil discutiu isso aí, repudiando tanto. Porque recuou. Mas ela disse por quê? Porque não passou aí, por todos se os formos pela tua vertente, nós vamos sair da questão técnica para política. Pois é. A gente sabe que o Lula é a favor do aborto. Não se trata disso. Então, ponto. Eu posso dizer o seguinte, né? O Lula é a favor do aborto. Não, o Lula não é a favor do aborto, porque ele declarou publicamente que não é a favor do aborto. Vamos lá, só me permite. Não, foi declarado. Então, se ele foi eleito, está mentindo aí, Alexandre. Está indo lá. Não estou mentindo. Não, ele disse, ano passado, na campanha, ele foi questionado, ele sou contra o aborto. Vamos respeitar a vez, 30 segundos, aí depois eu passo o contraponto. Já terminei aqui. Olha, gente, o que essa ministra está fazendo é o seguinte, ela agora vai ficar vulnerável, mesmo sendo a protegida do Lula. Por quê? Porque agora é o seguinte, quem quer aquele ministério é o Centrão, é o Arthur Lira, que hoje é quem governa o Brasil. Mas o que isso tem a ver com por favor, Samuel, por favor. Samuel, se o senhor não se prepara para vir aqui para o debate, não fica aqui não. Você é um cebolinha mesmo. Você não tem condições de debater, porque você é nada com nada, pô. Deixa eu concluir minha fala. Calma, respira. Zezinho, depois eu te passo, Samuel. Depois você pega. O que eu quero te dizer é o seguinte, ela fica vulnerável, vai para o Congresso agora responder, e agora está na mira de quem? De Arthur Lira, que quer aquele ministério, e Lula, que não tem condições nenhuma de governar o Brasil, que é o toma lá da cá, vai entregar agora para o Centrão, para Arthur Lira,
o Ministério da Saúde. É isso que a gente está vendo agora acontecer pela fragilidade dessa ministra que disse que não foi a equipe técnica dela que elaborou essa nota. O Zezinho é meio doido aqui, você já percebeu? Samuel. O Zezinho é meio doido aqui, vocês já perceberam? Mas uma coisa ele tem razão. Ela acabou se fragilizando. E o Centrão a gente sabe, seja com Lula, o Bolsonaro, quando conseguiu aprovar alguma coisa, teve que ceder para o Centrão. Quer dizer, é uma vergonha um país que a coalizão é tão grande que tem que dar o que quer para o Centrão, né? Infelizmente. Hoje eu estou de acordo com o Alexandre aqui. O Alexandre está perfeito. Né? Até porque o Zezinho acabou de tirar a máscara. Né? Por que eles politizaram a questão? Porque eles querem o Ministério da Anísio. Está claro aí. Como defensor do Centrão. Centrão não, quem defende o Centrão é vocês. Claro, o Zezinho deixou muito claro que mas é vocês. É por isso que está se politizando a questão hoje. Porque eles querem o Ministério da Anísio aí para o Arthur Lira. Deixou muito claro, o Zezinho tirou a máscara. Samuel, teus 30 segundos. Olha só, países desenvolvidos já foram adeptos do aborto voluntário. Suécia, Rússia, Espanha. Nós moramos no Brasil, Samuel. Calma. Zezinho, a gente só tem que ter um cuidado, a gente não pode ser hipócrita. A gente está falando aqui da questão legal do aborto. Agora, enquanto nós estamos aqui discutindo, e às vezes desrespeitando o telespectador, quantos abortos clandestinos estão sendo feitos no Brasil afora? Vamos parar de hipocrisia, porque tem muita coisa que é não feito... promove o aborto, Alexandre. Ninguém promove, ninguém está dizendo que promove. A esquerda promove. A gente tem que ter um cuidado, porque a gente parece estar numa caixinha cor-de-rosa, e não é. Infelizmente, tem muito aborto sendo feito de forma clandestina no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Como eu estava dizendo, pessoal, os Estados Unidos da América, né, que é o berço aí da democracia para a extrema-direita, para os aloprados, já adotaram a modalidade do aborto voluntário. No Brasil, a pena que vai dar é pagamento de cesta básica e uma suspensão condicional do processo com assinaturas mensalmente para a mulher que está abortando e para o profissional da saúde. A grande verdade é que quem tem condição de pagar um procedimento evasivo desse, que custa em média de 5 a 10 mil reais, em Cadeia do Jamari, em Tapuã do Oeste, a menos de 1 quilômetro aqui do estúdio da Rema TV, existem clínicas clandestinas, onde a filha da classe média alta, da elite, quando vai para uma balada e não faz uso do preservativo, engravida, faz o aborto, isso é uma coisa natural. Quando o playboyzinho mantém relação sexual com a filha da empregada doméstica do condomínio de alto padrão, para não estragar a vida do cara que quer ser piloto da FAB, fazer faculdade em São Paulo de medicina, estudar, virar magistrado, eles vão lá e financiam e subsidiam isso, como cala a boca. Quando o político... Rapaz, quem viu Samuel dentro da igreja, eu não estou falando de religião, Samuel. Hoje você defendeu o aborto, isso é uma coisa descarada, Samuel. Eu acho o seguinte, eu acho que tu tem sérios problemas cognitivos. Eu vou deixar aqui claro, toda a unanimidade, o Porto... Você é defensor do aborto. Você é defensor. Nasceu e lá de família cristã defenderam o aborto. Você é vergonhoso. Quando o Daniel Alves foi condenado, o Zezinho chorou aqui no programa. Para, tu tem que falar. Eu defendo o Daniel Alves. Desculpa te interromper aqui, dá licença, Ricardo. Acho que o programa hoje está cometendo um erro. Nós não temos condições técnicas de discutir um tema. Já falou isso, Alexandre. Você já falou isso. Mas é que tá Zezinho do Centrão, ele quer politizar. Só um instante, vocês já tiveram ele quer apoiar 30 o Ministério do Lira. Só um instante. Olha, veja bem, eu acho que isso é um assunto de extrema relevância. A gente tem que, sim, debater. Dar opinião. Na TV, vamos falar a verdade. Nós somos 5 burros debatendo sobre o negócio de estupro. A gente não é mulher, a gente não engravida, a gente não é da saúde. A gente precisa entender que a prática de aborto, ela é praticada de forma clandestina. Agora, também tem muita gente que usa o pretexto de que houve o estupro para querer legalizar o aborto. Então, um tempo razoável, quando você faz uma ocorrência policial de que foi estuprada, você tem muito tempo para fazer o aborto sem que seja colocado aí em risco e sem que seja formada uma criança no ventre materno. Então, a discussão não é que a gente é a favor, de forma alguma, eu sou a favor do aborto em caso de estupro. Eu não queria uma filha minha que foi estuprada que vai ter um bebê. Não, jamais, hipótese alguma. Agora, a gente tem que ter uma razoabilidade, a gente tem que saber que se você permitir aquele feto se desenvolver no seu ventre, você não vai ter mais um feto, você vai ter uma criança ali que você vai praticar um assassinato. Então, quando você foi estuprada, foi na delegacia,
fez a ocorrência, daqui a um mês você faz o exame de gravidez, já vai constatar se deu positivo ou negativo, e aí sim você pode praticar o aborto. Ricardo, eu concordo. Agora vamos falar de carne. Contigo. Só uma coisa, Ricardo. Não, eu concordo contigo, e é por isso que é tão grave que a decisão não pode ficar para o macho, tem que ficar para a mulher que sofreu estupro. E outra, como vai ficar as É mulheres do Baixo Madeira? Existe uma literatura jurídica filosófica que fala sobre o espírito da lei, estado real e ideal. O que o Ricardo fala é o seguinte: quem tem plano de saúde e que quando vai lá consegue diagnosticar. Agora a mulher do Baixo Madeira, que não tem PSF, não tem enfermeiro, não tem médico, não tem nada. Foi abusada lá pelo... Para defender o aborto, Tá bom, então tá bom. Você é defensor do aborto, rapaz. Você é vergonhoso. Que Deus te livre de Ok.